Muito bom dia, professores, estudantes. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História. Estamos ao vivo aqui do Centro de Mídias de São Paulo para uma aula de História direcionada aos sextos anos. Quem vai ministrar essa aula será a professora Janaína Jardim e eu estarei nas interações juntamente com vocês. O tema da aula é a Grécia Antiga, parte 2. E a habilidade, parte 1. E a habilidade do currículo paulista que nós vamos estudar na tela para vocês visualizarem é explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. Grécia Antiga, parte 1. Professora Janaína, bom dia. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Janaína Jardim. Estamos aqui nessa manhã para mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a Grécia, um tema que os alunos gostam bastante, não é mesmo, professor Carlos? Muito. Todos os anos, os alunos sempre, quando iniciam o sexto ano, eles já perguntam, quando nós vamos falar sobre a mitologia grega? Então, já para explicar para vocês, essa é a primeira parte da aula sobre a Grécia. Então, nós vamos falar mais sobre o legado grego, porque vocês sabem que até hoje nós temos a herança desses povos que moraram no Mar Egeu, que viveram no Mar Egeu na história antiga. E vamos ver a forma de organização política, vamos falar um pouco sobre as polis Esparta e Atenas, e essa parte da mitologia, que eu sei que vocês adoram falar de mitologia grega, essa parte nós ficaremos com ela para a próxima aula. Está bem? Vamos ao objetivo da nossa aula de hoje. O objetivo, as noções de cidadania e política na Grécia e em Roma. Domínios e expansão das culturas grega e romana. Significado do conceito de império e as lógicas de conquista, conflito e negociação dessa forma de organização política. Bom, vamos fazer então uma revisão das aulas passadas. Vocês sabem que o sexto ano estuda História Antiga. Então, nós começamos os nossos estudos pela América. Então, nós aprendemos sobre os povos que moravam aqui antes da chegada de Colombo, que nós já sabemos que são os pré-colombianos. Inclusive, vocês já sabem que esse termo pré-colombianos, ele é carregado de um eurocentrismo, né, que coloca aí Colombo como a figura principal, o grande protagonista da história, quando, na verdade, vocês já sabem que antes que os europeus chegassem na América, nós tínhamos aqui incas, maias, astecas, tínhamos os povos indígenas brasileiros e cada um deles com suas culturas, organizações sociais e políticas bastante complexas. Antes de começarmos a falar sobre a Grécia, como nós sabemos que é um tema que os alunos gostam muito e geralmente eles já têm algum conhecimento, porque tem muitos jogos de videogame que trazem aí como tema a Grécia. Eu vou colocar para vocês uma perguntinha, como de costume, na tela. O que você já sabe sobre a Grécia Antiga? Vou deixar 2 minutos. Peço que vocês utilizem o chat com consciência, não coloquem dados e informações pessoais de vocês. Vamos aguardar 2 minutos e voltamos com as respostas.
Voltamos para a interação. Os estudantes estão participando, já estão colocando aqui suas impressões, seus conhecimentos prévios sobre a Grécia Antiga. O Tiago, o Gabriel, a Isabelle, o Davi e a Maria Clara, eles estão falando sobre os deuses, o que eles têm, o conhecimento que eles trazem sobre a Grécia, sobre os deuses, a mitologia grega. O Vitor e a Ana Clara falam das pirâmides. Vitor, Ana Clara, pirâmides é mais lá no Egito, que é bem mais clássico estudar as pirâmides. E o Bruno fala da mitologia. É isso mesmo, professora Janaína. Os estudantes, eles têm um foco mais ali na mitologia grega. Ótimo, muito legal. É de costume, né? Geralmente, quando começamos a falar da Grécia mesmo, os alunos já lembram da mitologia grega. Então, na próxima aula, nós traremos um bloco especial sobre mitologia grega. Vamos contar algumas histórias para vocês. E essas histórias, elas também são importantes, porque elas moldam aí toda a cultura, a política, a forma como os gregos eram. Bom, todas as respostas estão corretas. A respeito das pirâmides, como o professor Carlos falou, é mais para o Egito, mas lembram também que nós tínhamos pirâmides aqui na América Central, que nós vimos na última aula. Então, de repente, a aluna está até respondendo a respeito das pirâmides. Isso, sim, né, as pirâmides dos astecas. Pode ser também. Vamos à resposta. Eu vou colocar para vocês uma resposta mais contextualizada sobre a questão da Grécia. A Grécia Antiga, ela foi uma civilização pertencente a um período da história grega que abrange desde o período homérico, dos séculos 12 a 9, antes da Era Comum, até o fim da Antiguidade. Imediatamente após este período foi o início da Idade Média e da Era Bizantina. Então, sobre Idade Média e Era Bizantina, vocês verão mais para frente. Nesse momento, nós estamos então começando aí a pensar a sociedade grega. Como começou? De onde eles vieram, como se organizaram. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a Grécia ela não formou um império. Olha só, lembra, a gente vai estudar ainda um pouco mais os povos do Egito, mas, por exemplo, no Egito, nós tínhamos um faraó que mandava em todo o Egito. Na Grécia é diferente. Na Grécia nós temos aí várias polis, que são cidades-estados. Cada poli, que é uma cidade, tem uma forma de ser administrada, tem uma cultura, uma tradição e uma forma de ser diferente. E como que isso aconteceu? Como que a Grécia ela foi fundada aí a partir de tantas polis, de tantas cidades separadas, com cultura e tradições diferentes? Vamos lá ao início da história. Então, nós estamos na Europa, esses povos eles estão ali no Mar Mediterrâneo, no Mar Egeu, e nós temos uma primeira diáspora. Vocês lembram o que é diáspora? São migrações, quando muitos povos começam a migrar dentro de um território. A primeira diáspora é quando os dórios, eles invadem a Grécia. E esses dórios são povos muito combatentes, assim. Eles são povos que lutam, são bastante violentos. Mais para frente, eles vão dar início aí aos espartanos. Mas deixa os espartanos para a gente falar depois. Os dórios, eles invadem ali o período homérico, eles invadem a Grécia. E quando eles invadem a Grécia, eles começam a primeira diáspora, porque as pessoas que estavam ali no litoral, elas começam a ir para o interior. Então, nós temos a invasão dos dórios, temos outros povos que começam ali no período homérico a se juntar na Grécia. São os aqueus, os eólicos, aqueus, eólicos e jônios, são os povos que cada um com a sua tradição vai se juntando ao que nós chamamos de Grécia. Cada um tinha uma cultura, uma tradição diferente. Essa é a primeira diáspora. Então, esses povos começam a formar ali uma pequena comunidade. No princípio, quem domina, quem tem a grande hegemonia ali do Mar Egeu, são os cretenses, da ilha de Creta. Inclusive, Creta, ele é um lugar onde muitos povos da antiguidade costumavam ir. Inclusive, os próprios egípcios e povos da Mesopotâmia iam para Creta, que era a ilha de Creta. Nós temos aí também um período micênico, onde a cidade de Micenas ela domina também a Grécia. Só que essas populações elas começaram a crescer. E crescer, e crescer, e crescer. E elas formam pequenos guenos.
Esses guenos são sociedades agrícolas familiares. No gueno, não tem propriedade privada. A figura mais importante dentro de um gueno é o pater, que é o pai da família. Então, são pequenas comunidades agrícolas familiares. Essas comunidades, elas começam a crescer. Elas começam a crescer. Nós temos um aumento populacional muito grande e esses guenos, que eram aquelas pequenas comunidades agrícolas, elas se tornam fátrias. E essas frátrias já são comunidades maiores. Então, vocês imaginem, ó, os guenos, que eram comunidades menores, começam a criar alianças, eles vão se juntando através de acordos ou casamentos ou filhos que nascem, eles começam a se juntar. Então, de guenos, ele vira uma frátria, que também é uma unidade familiar, só que maior. Quando chega nessa unidade maior, que são as frátrias, nós teremos aí uma divisão dos grupos sociais. Alguns, aqueles que estão próximos do pater, eles têm direito à terra, são homens livres com direito à terra. Agora, quem está mais longe do pater, aí esses já são livres, só que eles não têm mais terra. E nós temos também uma terceira classe social, que são os escravos por dívida. Eles não têm nem liberdade nem terra. Então, essa terceira camada social, que não tem nem liberdade nem terra, começa a se distribuir pelos territórios à procura de terras, à procura de uma melhor forma de viver. A partir daí, nós temos a formação de tribos, que já é uma organização maior. Essas tribos, elas começam a se organizar politicamente e também começa a haver mais crescimento populacional. A partir do momento que esse crescimento populacional ele não dá conta de que todas as pessoas daquela tribo tenham acesso à terra, a uma vida digna, nós temos um aumento das terras que são tomadas ali pelas tribos e começamos a formação das polis. Por isso que lá na Grécia, cada poli tem uma tradição diferente. Nós vamos estudar Esparta e Atenas. Aí vocês vão ver que Esparta ele tem uma característica mais de guerra. São povos que, desde criança, eles já nascem para a guerra. Inclusive, os espartanos, quando o seu filho nascia, né? E aquela criança, se ela tivesse algum problema para lutar, se ele tivesse alguma deficiência que não permitisse que ele fosse um guerreiro, aquela criança era sacrificada. Eles jogavam a criança do penhasco, porque ela não era um soldado, ela não seria um soldado espartano. Então, para aquela sociedade que era extremamente militarista, aquela criança ela não ia servir como um cidadão espartano, e devido a toda a sua tradição militarista. Então, vejam bem, a gente tem Esparta com essa tradição militarista. Por outro lado, nós temos Atenas. Atenas já é uma poli, onde a filosofia, onde o pensamento, a beleza, ela é muito mais importante. Lá nós temos filósofos muito importantes até hoje, nós falamos de Aristóteles. Em Atenas, nós temos aí outro tipo de organização social, né? E é em Atenas que nasce o que nós chamamos hoje de democracia. Nós vamos falar mais sobre a democracia também aí nos próximos assuntos. Essa introdução que eu passei aqui para vocês, eu quero que fique claro assim, que Grécia, ela não é um império, está bem? A Grécia são várias cidades-estados. Cada cidade-estado tem uma tradição, uma organização social, uma organização política, são diferentes, mas todas elas juntas formam a Grécia. E o que une essas polis em uma única nação chamada Grécia? A língua, a cultura e a religião, que é a mitologia grega. Por isso, a mitologia grega é tão importante, porque todas essas polis, embora elas venham de povos diferentes, com tradições diferentes, todas elas se unem em torno de uma única religião, que é a mitologia grega. Vou colocar uma informação para vocês na tela, para a gente seguir. É uma atividade que foi retirada do caderno do aluno. Eu vou deixar aqui para vocês as perguntas primeiro. Então, vamos ler as perguntas. Como estão vestidos? O que estão fazendo? Já ouviu falar sobre Hércules? De quem é esse capacete? E o que o objeto ao lado de Hércules representa?
Essa é a imagem. Então, eu darei para vocês aí 2 minutos e eu vou ficar aqui entre a pergunta e a imagem para que vocês possam responder. Está bem? 2 minutos e aguardamos. Voltamos. O Cauã respondeu assim, que a imagem representa Zeus e Atenas. Quase, hein, Cauã? Chegou lá, quase lá. O que a imagem representa, professora? Olha, muito bem, Cauã. Ele já identificou aí Atenas. Vamos colocar a imagem na tela? Bom, o homem sentado realmente é Hércules. Lembram, Hércules ele é um semideus, né? Ele é filho de Zeus, que é um deus, com uma mortal. Então, ele é um semideus. Ele veste uma pele de leão, cujo rabo é visível, e a cabeça é usada como um capacete. Então, esse capacete ao lado aí é de Zeus. Aliás, o capacete ao lado da figura que está em pé, que é Atenas, é de Atenas. A mulher que está em pé, ela tem na mão esquerda uma coruja e é o símbolo da deusa. O capacete à direita pertence a Atenas. Atenas ela é uma deusa guerreira, inclusive leva uma lança junto ao seu corpo. Essa é a nossa descrição sobre esta imagem. Então, é também uma imagem simbólica, mitológica, que retrata aí Hércules e a deusa Atena. A diferença entre a religião dos gregos e a cristã nossa, da nossa era comum, é que, para os gregos, os deuses, eles além de serem divindades, eles podiam ter sentimentos, eles podiam ter paixões, inclusive, na mitologia grega, alguns deuses, eles têm filhos com mortais. Então, para essa mitologia grega, é possível que deuses imortais se relacionem, né? E lutavam, né? Os deuses também, na mitologia grega, se degladiavam entre si. É verdade, tinham muitas lutas ali no Olimpo, muitas conquistas de territórios, mas esse tema nós vamos deixar para a próxima aula. Esse tema de mitologia é o que vocês mais gostam, a gente vai deixar para a próxima aula. A gente só deu aqui uma pitadinha, né, um spoiler para ficar um pouco de curiosidade, um spoiler. Vamos então para a origem das palavras, porque hoje nós estamos falando da herança desses povos na atualidade. Então, as palavras também são um legado que os gregos deixaram para nós. Na tela. Vamos ler? Origem das palavras. A palavra história, tem sua origem no termo grego historie,
que significa conhecimento através da investigação. É uma ciência que investiga o passado da humanidade e o seu processo de evolução e transformação. Veja estes exemplos. A palavra telefone se deriva do termo tele, longe, mais fone, igual a som. A palavra geografia, ela é derivada do grego geo, terra, mais graphien, ou grafos, que é descrever, no caso a terra, descrever a terra. E a matemática é derivada do termo matema, que significa compreensão, explicação e o conjunto das coisas apreendidas. Muito bem. Então, esses são os legados da cultura grego-romana para a nossa atualidade. A cultura romana nós vamos deixar para uma outra aula. Hoje vamos ficar só na cultura grega. Então, até aqui, nós já entendemos como que formaram as polis, como foi esse processo de formação de polis, onde cada poli, que é uma cidade-estado, tem a sua característica, né? Alguns são mais guerreiros, outros são mais filósofos. Então, até aqui nós percebemos aí como funcionou o início das polis. Lembrando também que eles estão ali no Mar Egeu, nós estamos na Grécia Antiga e falando dessa sociedade que ela molda todo o pensamento ocidental atual. Então, hoje, tudo que nós temos em relação à arquitetura, a noção de beleza, veio dos antigos gregos. Vou colocar para vocês na tela algumas contribuições dos gregos para a atualidade. Legado grego-romano à cultura ocidental. Legado, caso algum aluno aí tenha esquecido, é herança, está bem? Então, vamos lá. O que os gregos nos deram de herança? Qual é a nossa herança cultural? A arte e o teatro. Inclusive, no início do período homérico, a arte, o próprio teatro, ele é feito para ensinar as crianças. Ele tem um caráter pedagógico. E, em alguns momentos, o teatro ele é feito também, mais para frente, né, ele é feito para questionar ali algumas estruturas, fazer alguns pensamentos filosóficos acerca até da própria mitologia. Lembrando que os filósofos eles questionam muito a contação do início dos tempos pela mitologia. Ciências e medicina, arquitetura e engenharia, inclusive hoje nós vamos ver o Parthenon, que é uma obra arquitetônica muito importante desse período e que hoje nós temos ele aí como patrimônio cultural. A literatura e linguagem, nós sabemos que grandes histórias foram contadas nesse período, nós temos aí a Ilíada e a Odisseia, de Homero. Na próxima aula nós vamos contar a história da Ilíada e a Odisseia, então muito da forma como nós contamos a história hoje, como nós contamos uma trajetória de um herói, muito disso veio da Grécia Antiga, né? Aquela questão do herói, que ele vai fazer uma viagem, ele encontra alguns monstros, e ele tem toda aquela trajetória. Essa forma que nós contamos a histórias em geral, é muito característica da forma como Homero contou aí a Odisseia e a Ilíada. São os principais textos que nós temos na nossa herança ocidental. Mais aqui informação para vocês na tela. Vamos lá. Códigos jurídicos e direitos públicos e privados. Bom, sobre esse assunto, códigos jurídicos e direitos públicos e privados, a lei para os gregos era considerado sagrado, era divino, como se os deuses tivessem elaborado essas leis. Então, para o grego, a lei ela era um dom que veio dos deuses, algo que os deuses presenteou os humanos, então a lei era muito sagrada. Hoje, muito do que nós temos em relação a leis e códigos jurídicos também foram inspirados na Grécia Antiga. A forma como nós nos organizamos politicamente também. Eu vou colocar para vocês na tela um pouco sobre a contribuição da cultura grega nas artes. Então, aí temos uma máscara. Pode ler, professor, por gentileza? Vamos ler as contribuições da cultura grega? Na arte da dramaturgia, com a criação de comédias e tragédia, até hoje representadas nos teatros de todo o mundo. O teatro, a princípio, tinha uma função religiosa e posteriormente social, quando
ressaltava aspectos filosóficos e críticos à sociedade da época, além de falar sobre crenças, desejos, paixões e harmonia. Muito bem. Vocês estão vendo na tela uma máscara teatral, e essa máscara teatral é a forma como o teatro era feito na Grécia. Então, nós tínhamos assim, nas peças teatrais, somente os homens poderiam encenar. E essas máscaras, elas representam aí os sentimentos de cada personagem. Então, era feito através das máscaras. O teatro, ele tinha essa função religiosa e depois ela passa a ser mais social e crítico e começa a ter esse caráter aí de mais político, mas a princípio o teatro ele fala mesmo aí das paixões, dos desejos e da harmonia. O teatro é uma herança da cultura grego-romana que até hoje faz parte da nossa cultura, né? O teatro, as artes, é algo que o homem ele não consegue ficar sem. Nós precisamos da arte até para deixar a nossa vida mais leve, não é, professor? Verdade. Deixar a nossa vida mais leve, mais... Verdade, é. Existe uma curiosidade, pessoal, professores e estudantes que estão nos acompanhando, da língua grega. Um exemplo, alfabeto. Qual é a primeira letra do alfabeto hebraico, do alfabeto grego? Alfa. Qual é a segunda letra do alfabeto grego? Beta. Então, nós temos alfa, beta, da onde se originou a nossa palavra alfabeto. E também, na língua grega, professora Janaína, não tem o G da geleia, o G do giz, é sempre ga, ge, gi, go, gu. Então por isso nós falamos genos e não genos. E não genos. Então, sempre é o ga, ge, gi, go, gu e nunca o já, ge, gi, jo, ju. Mas como o conhecimento da língua grega não é muito extenso, então geralmente nós aportuguesamos para ficar mais fácil para entender. Mas tá a dica para vocês aí dessa curiosidade da língua grega. Muito legal, professor Carlos. Bom, até aqui nós falamos formação da Grécia, falamos que as polis são cidades autônomas, cada um com a sua tradição, sua forma de governar, e agora as contribuições da Grécia antiga para a atualidade. Falamos do teatro e agora vamos falar sobre uma obra arquitetônica. Afinal de contas, os gregos também influenciaram na arquitetura. Na tela para vocês, o Paternon. O Paternon. Na arquitetura grega, destacam-se os templos construídos para seus deuses, cujos projetos são ainda estudados pela sua relevância histórica e singularidade. O Partenon simbolizava a hegemonia de Atenas sobre as demais cidades gregas, no que se refere à cultura, à capacidade naval, ao comércio e à política em que se destacava a sua organização democrática. No local era realizado o mais importante festival religioso de Atenas, a Procissão das Panateneias. Olha só, o Paternon é essa obra arquitetônica da cultura grega. Vejam que ela inspira também, mais para frente, outras obras arquitetônicas, né? E nós temos também essa arquitetura até hoje presente no mundo. Inclusive, após aí as pandemias, quando tudo se normalizar, é possível visitar e conhecer essas incríveis obras arquitetônicas gregas. Vamos para mais uma contribuição dos gregos? Os deuses gregos. Essa imagem ela está representando um deus grego, tá? Uma deusa, só que nós não vamos falar sobre os deuses hoje. Nós vamos falar sobre a escultura grega. Por gentileza, professor. Os deuses gregos eram concebidos à imagem e à semelhança do homem, com ações, emoções e pensamentos humanos. A escultura grega foi caracterizada pela harmonia, proporção e beleza dos corpos, tanto de deuses como de homens. Percebam a forma como a escultura ela é feita. Cada detalhe, né? Cada detalhe até você consegue perceber o tecido, a leveza da roupa que ela está vestindo. Se você olhar bem para o rosto dessa escultura, você percebe que é uma mulher valente, ela tem um rosto austero, bravo, ela é uma guerreira, né? Ela é a deusa Atena. Então,
essa forma de fazer a escultura é uma herança grega também. Percebam que tem diversos detalhes aí. Não é uma obra onde poucos detalhes são colocados, não. Foi pensado muita coisa aqui para fazer essa escultura. Então, a escultura grega também é um legado que nós temos desses povos até os dias atuais. Bom, falamos aí dos legados. Vocês já sabem que tudo que a Grécia produziu de cultura, arquitetura, a própria lei, né, os códigos jurídicos, a forma de conceber a lei e a política, estão todas elas inseridas num conjunto que nós chamamos aí de legado cultural. E esse legado cultural, que é a herança que os gregos nos proporcionaram, ela está em vários setores, inclusive na política. Vamos ver agora algumas formas de governo que foram criadas na Grécia, começaram ali na Grécia e até hoje nós temos uma delas presente na nossa civilização. Vamos ler? Isso. A primeira forma de governo na Grécia é a monarquia. Por gentileza. Formas de governo na Grécia Antiga. A monarquia é uma forma de governo em que o poder está nas mãos de uma única pessoa. A maioria delas foram governadas por reis, geralmente com a ajuda de um conselho de assessores. A palavra monarquia vem dos termos gregos monos, que significa um, e arquém, que significa regra. Os micênicos, aqueles que governaram a Grécia Antiga de 2000 a 1100 antes da Era Comum, eram povos guerreiros que estabeleceram monarquias para governar seus reinos. Ao lado nós temos a máscara de Agamenon, que é um artefato descoberto em Micenas, na Grécia, em 1876, por Heinrich Schliemann. É uma máscara funerária de ouro e que cobria o rosto e o corpo. Schliemann acreditou que tinha descoberto o corpo do lendário líder grego Agamenon. Daí o nome. Contudo, pesquisas arqueológicas recentes sugerem que a máscara de 1500 a 1550 a.C., o que significa uma época bem anterior a Agamenon. Apesar disso, o nome permanece. Então, vamos lá. A monarquia é uma forma de governo onde nós temos um governante, que é um rei ou um imperador, e seus assessores. Então, é uma única lei, um rei para vários assessores. No início da Grécia, lá no período micênico, nós tínhamos esse sistema de governo, onde nós tínhamos o rei e vários assessores. Mas vocês vão verificar que essa forma de governo vai começar a mudar, está bem? Vamos para a próxima. Vamos falar sobre a oligarquia. Formas de governo na Grécia Antiga. Uma oligarquia é uma forma de governo em que o poder de decisão está nas mãos de poucos líderes. Sua origem vem dos termos gregos oligos, que significa poucos, e arquém, que significa regra. Entre 1100 e 800, antes da Era Comum, pequenos grupos de pessoas começaram a compartilhar o poder dominante em várias cidades-estados gregas. Perfeito. Então, vocês se lembram que no começo da aula nós falamos que na Grécia eles começam como guenos, aí eles formam frátrias e depois tribos. A partir desse momento que eles estão entre frátrias e tribos, o poder ele começa a ser oligárquico. A forma de organizar a sociedade ele é oligárquico. Então, você não tem mais um rei, mas você tem um grupo de pessoas que pertencem a uma elite, e esse grupo ele domina todos os demais estados. Vamos para a próxima forma de governo e depois a gente sintetiza todas elas. Formas de governo na Grécia Antiga. A tirania é uma forma de governo em que o poder de decisão está nas mãos de um indivíduo que tenha tomado o controle, muitas vezes por meios ilícitos. A palavra vem do grego tyrannos, que significa usurpador, com poder supremo. Com o tempo, a pessoa que governava com tirania, o tirano, ficou conhecida como quem se agarra ao poder por meios cruéis e abusivos. Muito bem, então nós temos até aqui 3 formas de governo. Então, retornando lá no início da aula,
Nós vimos que a Grécia ela foi se transformando, a sociedade ela foi aumentando, de guenos ela passa para frátrias e depois para tribos e cresce para cidades-estados, que são as polis. Cada período tem uma forma correspondente de governo. Então, nós vimos aí a monarquia, que é um rei, um único representante, e esse representante ele tem uns assessores, mas quem manda mesmo é o rei. Vimos a oligarquia, que são grupos que têm ali o poder, que detêm esse poder, e agora a tirania. A tirania, ele é esse poder forçado, ele é esse governo onde a decisão muitas vezes ela vem por meios ilícitos. Então, o tirano ele é hoje seria o que um ditador, alguém que não ouve os outros ou que usurpou algum poder. A tirania também é uma forma de governo. Vamos agora pensar na forma de governo lá da Grécia Antiga, que nós temos hoje como herança, que é a democracia, que é uma forma de governo também que existiu em Atenas, que começou em Atenas, foi o primeiro lugar do mundo onde se pensou em democracia. Vamos ver como ela funcionava. A democracia é uma forma de governo em que o poder está nas mãos de todas as pessoas. A palavra vem do termo grego demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ok. Então, em Atenas, nós temos a democracia, mas para participar da democracia, que é uma forma de governo onde muitas pessoas podem decidir os rumos daquela nação, é necessário que você seja um cidadão. Vou colocar para vocês na tela Clístenes, o pai da democracia. Então, está aí para vocês o busto de Clístenes, ele é o pai da democracia. E agora vamos pensar sobre o que é ser um cidadão, né? Se vocês são cidadãos, você e sua família são cidadãos? Você é um cidadão, professor Carlos? Com certeza. Eu também sou uma cidadã e nossos alunos, nossos estudantes também são cidadãos. O que é ser um cidadão atualmente? É ser alguém que possui direitos, possui... Me ajuda aqui a contextualizar. Direitos e deveres. Direitos e deveres. Perfeito, professor. Então, nós temos direito à vida, à proteção, à propriedade. E o que era ser um cidadão em Atenas? Vamos colocar na tela. Então, só era considerado cidadão em Atenas os homens, mulheres não, hein? Acima de 19 anos, nascidos em Atenas, com boa situação financeira. Mulheres, escravos e aqueles que não tinham bens materiais suficientes eram excluídos do processo. Então, vejam bem, a democracia era para que todos os cidadãos fizessem aí as escolhas, as decisões, mas só quem fosse cidadão. E em Atenas, nem todos eram cidadãos. Vamos pensar, então, como era ser um cidadão em Esparta. Na tela. Cidadão em Esparta. Homens, maiores de 30 anos, nascidos em Esparta, integrantes do exército. Lembram que nós falamos no início da aula que os espartanos, eles vêm da cultura dória, e os dórios, eles eram povos guerreiros, extremamente voltados aí à cultura militar. Então, hoje nós falamos sobre o legado da cultura grega. Vou deixar para vocês uma avaliação da aula, vou pedir que vocês tirem um print. Como a Grécia Antiga influenciou a arte ocidental. Justifique sua resposta dando exemplos. E, por último, uma parte que nós gostamos muito da nossa aula, que é o protagonismo juvenil. Hoje nós vamos mostrar a atividade do aluno Alan Daniel Santos, que é da Escola Estadual de Ensino Integral Pedro Yoshika Irie, de Jundiaí. É uma atividade que foi realizada pela professora Lucélia. O aluno Alan é um aluno bastante protagonista, ele sempre faz as atividades e ele mandou para nós essa atividade que ele realizou aqui do Centro de Mídias. Professor Carlos, alguma consideração? Parabéns, Alan. Nós estamos no final já da nossa aula. É muito bom ter vocês participando aqui. Espero termos contribuído para o crescimento de vocês. Até a próxima aula. Até a próxima aula.